Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Routize Talks, uma iniciativa da Routize para trazer discussões sobre gestão, logística e inovações junto a empresas e profissionais do mercado. Bom, gente, nessa primeira edição teremos 3 dias dedicados para falar sobre gestão de equipes de campo, ou Field Service. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e, sem mais rodeios, vamos começar hoje falando com os nossos ilustres participantes, né? Sejam bem-vindos, Marcel, Marcos Pimenta, e representando gestores e profissionais do mercado de field service com mais de 23 anos de carreira no setor de energia, né? O Marcos Pimenta também passou por soluções comerciais, gestão de operações. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Se você quiser dar um oi para o pessoal. Obrigado aí pelo convite. Oi, pessoal. Muito honrado aí de ser convidado e poder participar. Obrigado você pelo seu tempo, por estar aqui discutindo com a gente, viu, Marcos? E do outro lado, representando a Routize, tá, gente? Com mais de 16 anos atuando no setor de óleo, gás, energia, gestão de operações, a gente tem o Marcel Mello, tá? Seja bem-vindo, Marcel. Oi, Ju. Oi, pessoal. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar podendo falar sobre um setor que sou tão apaixonado, trabalhando anos aí, levando soluções para residência de milhares de pessoas Brasil afora, e poder falar aqui com você e com o nosso grande mestre, Marcos Pimenta, foi meu professor durante muitos anos. É um privilégio de poder bater esse papo, como o próprio nome do evento diz, né? O Routize Talks. Então, de uma forma moderna e descontraída, a gente poder discutir soluções, cenários do mercado e tecnologia, né? Que é isso que a gente pode levar para quem está aqui participando com a gente. Que legal, Marcel. Bom, para começar, pessoal, acho legal a gente dar uma contextualizada, né, para quem está aqui com a gente assistindo, né, quanto aos tipos de prestação de serviços, porque eu vejo que existe uma diferença muito grande. A gente tem aí 2 frentes de trabalho, né, a de utilities e de facilities. Marcel, se você puder explicar um pouquinho melhor para a gente esses conceitos e diferenças, por favor? Sim, Ju. As pessoas, num contexto geral, para a gente entender, né, o que é esses 2 termos em inglês, utilities e facilities, e trazendo para o português utilidades e facilidades, né? Utilidades, muito do que a gente precisa no nosso dia a dia. Estamos falando de energia, estamos falando de água, gás e a parte de telefonia e internet. Esses 4 segmentos são segmentos regulados. No caso da energia, pelo órgão regulador federal, a ANEEL. Então, são empresas que trabalham com concessões. No caso do setor elétrico, uma concessão federal, e o mesmo se aplica para o setor de telecomunicações, como o seu regulador, a Anatel. Quando a gente vai para setores, por exemplo, como o de gás e o de saneamento básico, já são regulações municipais ou estaduais. Não tem ainda uma regulação federal, mas são setores que estão passando por grandes mudanças. Quando a gente olha, por exemplo, o setor de saneamento básico, ainda em alguns estados com empresas, né, estatais, mas um setor que está cada vez mais se privatizando, né, levando modernidade para a sociedade. E aí, hoje, existem movimentos para federalização desse segmento, com uma regulação federal, mas, em resumo, em linhas gerais, quando falamos de utilities, estamos falando das necessidades básicas da nossa residência, né? Água, energia, telecomunicações e saneamento básico. Quando a gente vai para facilities, a gente, dentro do nosso seguro residencial, facilidades como, por exemplo, chaveiro, limpeza de caixa d'água, manutenção do nosso condomínio, do elevador, da jardinagem e muitas outras atividades quando vamos para facilities, que são todas as facilidades que a gente pode ter dentro das nossas residências, empresas
e até no setor urbano, manutenção de semáforos, radares. Então, o setor de facilities ele é muito amplo, muito vasto, porque todas as operações que estão além dos limites da empresa, quando a gente olha escritórios ou indústrias, quando a gente tem equipes em campo, entendemos assim uma denominação de field service, ou seja, serviços de campo. Bom, essa conversa vai ser um pouco mais voltada para o setor de utilities, né? Até mesmo devido à experiência profissional de vocês. Mas esse setor ele tem uma característica bem específica, né? A gente tem um volume gigantesco de ordens de serviço, né? Uma demanda que é sempre maior do que a capacidade de atendimento de vocês, né? E deve ser um desafio gigantesco, né, Pimenta, para você gerir essas equipes. Então, conta um pouquinho melhor para a gente sobre o dia a dia, qual o cenário atual, quais são as principais dificuldades de vocês. Bom, realmente é uma grande desafio, né, dificuldade. É um desafio gigante você gestionar uma demanda grande, né, que vem dos clientes, né, geralmente, uma atividade que requer um trabalho, né, do dia a dia muito forte, né, muito constante, uma atuação muito constante de gestão. E aí, quais são os pontos, eu acho que interessantes aí para a gente abordar, né? Um é que a gente tem que sempre estar olhando um time da melhor forma possível, né? Olhando pessoas, né, em primeiro lugar, né, olhando motivação desse time, né, tendo uma gestão muito participativa, dar autonomia para as pessoas poderem trabalhar e tomar decisão, né, cada um na sua modalidade, né, e ter um upgrade, que eu chamo, né, que completa isso tudo com tecnologia, né? Então, são pontos aí fundamentais para a gente poder avançar. Então, autonomia, motivação, saber valorizar quem está fazendo um grande trabalho diferenciado, né? Ter também atuação de poder dar oportunidade de melhoria para quem também não está performando muito bem, né? Ter uma equipe muito bem formada, treinada, né, de qualidade, né? E aí é óbvio que a gente tem que trabalhar, né, com desafios de estar auditando alguns serviços, estar vendo como é que está sendo feito serviço em campo, buscar o tempo inteiro estar atendendo a demanda do cliente, né, porque é quem demanda para a gente essa qualidade de serviço gigante, né, e a gente tem que trabalhar isso da melhor forma possível, né, atender dentro dos prazos, isso é fundamental. A gente vê uma correlação muito grande, né, com relação à qualidade e prazo, né, com relação à satisfação de cliente, então isso é muito importante que a gente busque não só no setor de energia, no setor que a gente comentou agora de utilities aí que o Marcelo comentou, mas que a gente busque sempre essa visão do que o cliente quer, né? Eu tenho falado muito, sempre falo com o time que eu gerencio geralmente, né? A gente precisa primeiro entender, né, o que o cliente quer, né, o que está acontecendo, para aí você poder aplicar o remédio correto, né, ir no ponto certo, e para isso precisa de pessoas boas, uma boa gestão e tecnologia agregada para você poder fazer isso tudo movimentar, porque é uma quantidade muito grande de serviço e atividade que você tem que gerenciar. Então, esse contexto é muito importante que a gente esteja de olho em tudo isso e rodar os pratinhos para que a gente consiga sempre estar evoluindo e conseguindo bons resultados, né? Pimenta, e quando a gente fala, é super importante essa sua colocação, né? Porque hoje em dia as empresas elas estão voltadas realmente para a experiência do consumidor, né? Só que a gente tem, às vezes, uma impressão de que a experiência do consumidor sai caro, né? Me explica um pouquinho melhor quais são os custos que vocês controlam, né, dentro dessa operação. Depois a gente entra em nível de serviço, pode ficar tranquilo quanto a isso, mas quais são os custos que vocês controlam? Que acho que é legal a gente até parametrizar isso no futuro do bate-papo, né? Talvez amanhã, ou até mesmo hoje ainda na sequência, mas entender um pouquinho melhor a formação do custeio de vocês, para a gente poder chegar nessa qualidade do cliente e em que ponto a qualidade do atendimento, né, ela pode se voltar positivamente para os custos. Então, explica um pouquinho melhor, Pimenta, para mim, quais são os custos e como eles são controlados dentro do cenário de vocês. Bom, a gente, no cenário do setor elétrico, né, a gente tem dois grandes pontos aí de gestão de custos, né? Um são os custos que a gente chama gerenciáveis, né, o nosso OPEX, né?
e o outro é o CAPEX, são os investimentos que a gente faz e que tem, no caso do setor elétrico, retorno na tarifa do que você está investindo para melhorar a qualidade, né? Investindo em novas tecnologias, né? Em situações novas aí dentro do setor para você poder entrar nisso, né? A gestão desse custo, né? A gente acompanha, aí tem vários acompanhamentos de custo, né? Custo por cliente, custo por quilômetro de rede, né? Custo por equipe, assim, a composição, né? Tem que ser uma composição que agregue, né, qualidade, como eu comentei antes, né, que agregue, né, um serviço bem prestado e que a gente consiga, né, isso não empresa do setor elétrico, qualquer empresa no mundo quer otimizar custo, né, e a gente tem que ter um cuidado, esse é o ponto, né, é uma linha tênue aí para a gente conseguir otimizar o custo sem perder essa qualidade para o cliente. Então, por isso que, quando eu comentei antes a questão de motivação, da gente poder premiar pessoas diferenciadas, de ter um time muito bom, isso faz com que você consiga ter um time fluindo muito, muito bem e aí sim otimizar o recurso para poder, com menos equipes, menos, né, uma gestão mais aprimorada com relação à tecnologia e pessoas bem treinadas, bem motivadas, que você consiga aí sim começar a otimizar esse ponto. E muitas coisas também você tem que pesar o que é melhor você fazer, né? Muitas vezes, né, a gente faz investimentos em CAPEX que vão reduzindo também o OPEX, né? E aí você consegue, com isso, conseguir avançar em muitos pontos. E voltando para o ponto que eu acho que é principal, assim, o investimento em tecnologia é um investimento que tem grande retorno. E não necessariamente é um retorno que implica em você, em corte de recurso ou tudo mais. Implica em você fazer melhor sua atividade, implica em você conseguir fazer coisas que você não faz, né, no dia a dia. Então, não necessariamente otimizar recurso significa cortar. Otimizar recurso significa você fazer mais atividade, conseguir agregar mais valor com o que você tem de recurso na mão naquele momento. Então, acho que o ponto é mais esse. Não sei se eu fui bem claro aí na questão dos custos aí envolvidos. Não, foi super claro. E, Marcel, explica um pouquinho melhor também, acho que é bacana, né? Chegando nessa linha tênue entre produtividade, custos e tudo mais, como que você fazia a gestão de produtividade? Você que estava mais ligado à área operacional, né? Explica um pouquinho melhor para a gente o seu dia a dia. Perfeito, Ju. Acho que o Pimenta foi muito feliz na colocação dele, e quando a gente investe em tecnologia, não necessariamente a gente tem que reduzir alguns custos, reduzir custos de pessoas, mas, de fato, é uma ação conjunta de ganha-ganha com foco lá no cliente, né? Então, quando a gente fala de produtividade de equipes de campo, é muito comum a gente olhar no setor elétrico e nos outros setores também de atividades de field service, né? Todo mundo que tem atividades e equipes em campo, uma naturalidade de você dividir o seu território em regiões e você distribuir com dados históricos uma determinada quantidade de equipes em determinada região. Então, essa é a forma mais natural e tradicional de se distribuir o recurso, sendo que não necessariamente a sua demanda ela vai estar exatamente de acordo com a sua distribuição, porque você fez a distribuição com base em dados históricos. No setor elétrico, como por exemplo, você pode ter um temporal numa determinada região, e aí você tem que deslocar recursos de uma região para outra. E essas decisões, atualmente, boa parte do setor, elas são decisões muito humanas, decisões pouco automatizadas. Então, quando a gente fala, quando o Pimenta diz e a gente inserir tecnologia nisso, é que a gente consiga incluir inteligência artificial e outros tipos de tecnologia que possam nos auxiliar a distribuir melhor a nossa demanda do que a gente tem de necessidade de atividades com o recurso que temos em campo e distribuir isso da melhor forma com previsibilidade para poder, no final, a gente conseguir atingir lá o nosso cliente e a satisfação dele. Né? O Pimenta comentou bem dessa parte da satisfação. Hoje nós vivemos, a gente vai comentar mais para frente em detalhes, mas a gente vive uma nova grande desejo do mercado, que a gente denominado aí de customer centric, que é o cliente no centro das atenções, né? Um cliente satisfeito, ele aumenta a produtividade. Alguns estudos, por exemplo,
que a gente consegue, estudos recentes, até agora na pandemia, com o aumento da necessidade de serviços, o cliente satisfeito, você consegue aumentar até em 30% o seu faturamento. Então, acho que essa boa distribuição das atividades de campo, usando a tecnologia, você reduz custos e você aumenta a satisfação do cliente. O Customer Centric realmente ele está no auge, né? Assim, a gente tem uma série de empresas buscando uma melhor experiência do consumidor, né? E voltando esse planejamento estratégico para a experiência do cliente, né? Acho que é super bacana isso. Realmente é uma evolução no nosso mercado. Hoje o cliente ele tem um poder gigantesco, né? Existe concorrência, não só no setor de serviços, né, mas no setor varejista, e-commerce. Então, eu acho que é algo super bacana. E eu queria até entender um pouquinho melhor de quem está na parte de diretoria, como você, Pimenta, qual que é o impacto dessa qualidade do serviço no resultado da empresa, né? Quais os ganhos da aplicação dessa metodologia? Quando a gente para de olhar apenas para o ganho operacional, para resultado, e a gente começa a entender o que o nosso cliente quer, que tipos de ganhos que a gente pode trazer para o resultado da empresa. Aí está contigo a bola, hein, Pimenta? Essa pergunta é difícil. Pode deixar. Eu acho que o grande ponto, assim, acredito muito, né, é que a correlação é gigante, né? Por quê? Porque qual é o grande questionamento que a gente tem, né? Como você convence um cliente de pagar, por exemplo, uma conta de energia e não pagar e deixar de pagar a escolha, né? Pagar uma conta de energia ou pagar uma compra que ele fez num serviço, né? Comprou um eletrodoméstico, alguma coisa assim. Como é que você consegue que ele veja valor, né, num serviço que muitas vezes não aparece, né? Ele não consegue pegar lá uma televisão e ligar como ligar a luz, né? Ele liga, mas ele não tem essa sensibilidade, né? Então, como é que você consegue fazer isso acontecer? Então, você consegue fazer isso acontecer com qualidade, né? A gente vê, tem pesquisas aí no setor elétrico, eu posso citar, né? O IAS, que é a pesquisa de satisfação do cliente, né? Que a correlação maior que tem para ele dar uma nota boa para a empresa é a qualidade de serviço. Então, como é que você convence hoje? Tem um grande problema no setor elétrico aí, né? Todas as concessionárias, né? A grande maioria é a questão de perdas, né? De furto de energia. Como é que você convence aquela pessoa que está furtando a poder pagar a sua conta e não pagar uma outra? Como é que você faz isso? Só com qualidade. Então, se ele vê valor, no que você está prestando para ele de serviço, ele vai querer pagar a sua conta. Se além do valor que você está empregando na sua qualidade, você agrega mais alguma coisa, como uma parte de bem-estar, umas questões voltadas para melhoria da própria comunidade, ou então da própria valorização ali do público ali que está atendendo, como é que ele não vai pagar a sua conta nessa escolha, né, que é muito gritante hoje no Brasil, né? A pessoa, né, que não tem uma renda muito favorável, ela vai escolher uma conta para poder pagar. Então, como você convence ela a pagar de energia, por exemplo, que ele não está vendo tanto valor assim e tem um parâmetro aí no Brasil de que para ser feito pelo Estado esse fornecimento? Somente com qualidade. Quando você fornece qualidade, você começa a fazer com que o cliente entenda que aquilo ali é valor, que aquilo ali agrega valor. Aí tem que vir junto com isso, obviamente, uma boa comunicação, no caso da parte de energia elétrica, nessa parte de utilities aí que a gente comentou um pouquinho. Tem que vir agregado, né, algo que ele consiga sentir valor com relação à melhoria da qualidade de vida dele no dia a dia dele, que ele consiga linkar, né, que ele só consegue ligar a televisão que ele comprou em outro lugar se ele tiver energia elétrica, ele só consegue dar se tiver energia elétrica. Então, estou dando um exemplo da energia elétrica, que eu vivi muito isso, né, vivo até hoje, né, mas, assim, a qualidade é fundamental. Então, tudo que vem agregado com isso, né, que a gente comentou antes, né, que é ter equipes ali que consigam fazer esse trabalho muito bem feito, que tenha uma tecnologia que consiga atender mais rápido, cumprindo os prazos, né, que a gente tenha o menor custo, né, se a gente conseguir ter o menor custo, isso também volta na tarifa do cliente, para menos ele pagar menos tarifa. Então, tem todo um contexto que é agregado em cima disso que você consegue gerar muito valor. Então, a qualidade
ela numa empresa de energia elétrica, por exemplo, ela é encarada como custo, mas eu vejo como investimento, porque você consegue, com uma qualidade boa, trazer outras coisas agregadas de valor, como a arrecadação vir mais, como perdas reduzir e outros pontos mais. Então, está totalmente agregado uma coisa na outra. Então, a gente consegue muito, realmente, se tiver uma política de qualidade, ter isso, né? De forma muito forte, né? Nessas empresas. Não sei se me expliquei também bem. Sim, não, tá. A gente está entendendo tudo certinho. E realmente faz muito sentido a gente ter o cliente satisfeito. Quando você falou, eu até fiquei pensando aqui eu tive empatia com essa história, porque realmente vocês concorrem com tudo, né? Porque a pessoa ela escolhe entre pagar uma conta de energia, ela escolhe de repente comprar comida, ela escolhe de repente comprar algo fútil, né? Pode ser uma roupa, pode ser um calçado, mas vocês estão concorrendo com tudo, né? Então, você precisa garantir a qualidade, você precisa prestar um serviço bom, você precisa ser essencial para a vida da pessoa, né? E mais do que essencial, porque é óbvio que água, luz, energia, elas são essenciais, né? Mas você precisa se tornar essencial para o cliente realmente dar valor para todo o trabalho que você tem e fazer o pagamento, né? É algo que realmente quem está do outro lado não consegue enxergar. Talvez não com a grandeza que você expôs aqui, tá? E com relação à qualidade do serviço, acho que até o Marcel pode dar uma força para a gente nisso, né? Como que vocês monitoram a qualidade do serviço, Marcel? Hoje, no setor elétrico, que é o que a gente mais viveu, né, eu e o Pimenta, a qualidade ela é medida por um indicador, né, que é a duração equivalente, que o cliente fica sem energia. Então, a gente mede a qualidade, a gente fornece um produto que ele sempre está com o cliente, né? E quando ele não está, a gente mede essa ineficiência do fornecimento do produto. Então, a qualidade hoje ela está no setor elétrico, ela está medida exatamente por quando você não fornece, quanto tempo você deixou de fornecer aquele serviço. Isso é transformado, né, hoje em benefício para o cliente. As distribuidoras de energia elétrica pagam milhões de reais em compensações financeiras dentro da regra tarifária. Se você deixar de fornecer energia a um cliente por um determinado tempo, você tem que compensar aquilo na tarifa dele, e de pouquinho em pouquinho em cada tarifa, estamos falando aí de milhões de reais para todas as distribuidoras do país. Então, a distribuidora de energia, a empresa que presta serviço, para ela atender mais rápido, atender no prazo, além da satisfação do cliente, também está evitando de pagar essa compensação financeira. Então, hoje, falando do setor elétrico, a gente tem muito conhecido um indicador que é o DEC. Então, a gente trabalhou muito forte para reduzir o DEC. Quando você reduz o DEC, você melhora a experiência do cliente e você reduz a compensação financeira. E fazer isso, né, quando a gente fala de fornecimento de energia, que você está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana provendo aquele bem, quando falta, isso pode acontecer ou numa casa isolada, pode acontecer num bairro, numa rua, ou até numa cidade inteira, se a gente perder uma linha de transmissão. Então, é muito importante que a gente tenha por trás dessa decisão a tecnologia para nos auxiliar. Qual é a melhor equipe, qual é a melhor time de campo vai atuar em determinada atividade. Por isso que a tecnologia ela entra tão importante nessa decisão, para você fazer a melhor alocação do recurso, reduzindo esse tempo que o cliente está sem energia e a satisfação dele. É interessante lembrar, quando você olha para o setor elétrico, e acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui vão lembrar, quando falta luz você fica meio triste, né? Mas quando a luz volta, é muito comum que todos comemorem. Então, acho que a grande alegria de um eletricista, de uma empresa de energia, é prover essa alegria, porque a pessoa está consumindo energia, está com o chuveiro aquecendo a água, ela está ali vendo uma televisão, a própria internet, quando a gente fala hoje de energia, ela é uma provedora também do bem da internet, da telefonia, porque hoje você tem roteadores, etc. Então, na sua casa, então você perde energia, você também perde a internet, você perde a sua comunicação. Então, quando você volta a energia, você vê a satisfação do cliente nesse momento.
que é comemorar porque a energia voltou, porque ele lembra, caramba, faz falta ficar sem esse bem, né, que é tão vital para a gente, para as famílias. Então, acho que a grande alegria do setor elétrico é ver essa sociedade e a rua comemorando que a energia voltou e aí fazer isso no menor tempo possível. Nossa, e uma coisa que me veio até à mente aqui, eu vou perguntar essa para o Pimenta, mas qual que é o custo de um cliente mal atendido, né? Porque existe uma série de priorizações no campo de trabalho de vocês, né? A gente tem os hospitais que têm um limite de atendimento para um nível de serviço ali, né? Então, eles têm um tempo de atendimento menor para que vocês façam a religação de energia ou que atendam em qualquer emergência. Temos pessoas físicas, dentre essas pessoas físicas, a gente tem grupo de pessoas com acamadas, com dificuldades, né? Então, qual que é o custo de um cliente mal atendido, Pimenta? Você tem ideia disso para compartilhar com a gente? Bom, acho que não tem custo, né? A gente, eu acho que você perder um cliente é muito complicado. E tem um fator a mais, né? Porque as empresas agora do setor elétrico também estão entrando com serviços agregados, né? Com venda de seguros e outras coisas mais, né? Então, a perda de um cliente é perda da confiabilidade. Quando você perde confiança numa pessoa, é complicado. Então, você perde confiança numa empresa, também é muito complicado. E o dia a dia, né? Você tem que, é óbvio que dentro de 4, 5 milhões de clientes que geralmente as concessionárias atendem, né? É uma questão, se você deixar um perder, mas aquele um pode representar muita coisa para frente, né? Então, você precisa realmente, assim, atender a todos, ter uma gestão muito junta e assertiva para você identificar os pontos fora de curva e poder resolver, né, resolver tecnicamente e também resolver dando a atenção necessária, né? Muitas vezes o cliente quer uma explicação, né? Não quer nem talvez a solução definitiva, mas ele quer a explicação, saber o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Então, você poder prover do cliente a comunicação é importante. Então, você ficar, por exemplo, só como exemplo, né? Você na sua rua, né? Você mora numa casa, né? E você na sua rua tem uma interrupção que demora meia hora e você não sabe o que aconteceu, é uma coisa. Você vai falar assim, pô, essa empresa realmente é ruim, não está nem me explicando o que aconteceu, não sei o que vai faltar de novo, se vai durar muito, dei sorte de voltar rápido. Mas se você tem uma comunicação ou alguma tecnologia agregada que você consegue informar o cliente, né, que, não, eu fiquei uma hora, mas ele sabe desde o primeiro minuto que é uma árvore que caiu na nossa rede, né, que danificou, que vai demorar tanto tempo para normalizar, essa informação faz toda a diferença para o cliente. Eu, pelo menos, gostaria de saber no primeiro minuto, né, que eu fiquei sem energia ou outro serviço que deixe de fornecer, como é que está a atividade, o que aconteceu e quanto tempo vai demorar para poder aquele serviço retornar. Isso não só energia, em tudo. Então, se você tem essa informação o mais rápido possível para o cliente, isso faz toda a diferença para a satisfação também. Então, a satisfação nem sempre é você atender rápido, resolver totalmente naquele momento o problema do cliente, é você fazer uma comunicação por tecnologia, que eu acho que é o mais assertivo da gente fazer, né? De dar informação para ele, quase que em tempo real, para ele poder saber o que está acontecendo. Quando você sabe isso, você pode tomar decisão. Por exemplo, se aconteceram um caso, né, de cliente que era vital, que a energia não ia voltar, mas a gente comunicou, conseguiu retirar o cliente da casa, levar para um hospital. Então, isso faz a diferença. Agora, imagina o cliente que depende da energia sem saber o que está acontecendo. É muito diferente isso. Então, eu acho que é esse link aí, né, da gente poder, né, talvez satisfazer não só com mais técnica, com menos tempo e menos frequência, é também satisfazer com tecnologia, com informação, com ele receber um WhatsAppzinho lá, sua energia faltou, mas vai voltar em uma hora e o problema foi uma árvore que caiu na rua tal, e você, naquilo ali, cumprir aquele prazo que você está informando para o cliente, isso faz toda a diferença. Então, aí não vai importar se ficou uma hora, se ficou duas, vai importar que ele já sabe o que tem que fazer, ele sabe como ele vai tratar, se ele vai ficar em casa, tem que sair, se ele vai conseguir ver a novela, se vai conseguir ver o filme que está planejando. Então, isso faz a diferença. Então, acho que esse contexto, né, de custo, nós precisamos, né, de uma forma geral, de serviços, né, isso no Brasil inteiro,
trazer o cliente do nosso lado. E trazer não necessariamente quanto ele ficando sem energia, quanto custa para a gente. Não é isso. Você realmente vai ter dificuldade, porque, como a gente comentou no início, é uma demanda muito grande de serviços que tem no dia a dia de energia elétrica e de outros serviços também que a gente sabe, telefonia e tudo mais. É uma demanda muito grande. Então, como é que você consegue ter valor nisso? Essa que é a pergunta. E ter valor não é só você resolver o problema e atender mais rápido. É você poder informar para ele, necessariamente em tempo real, o que acontece, quando volta e cumprir isso. Então, isso faz toda a diferença. E aí, obviamente, você vai ter que resolver o problema, mas não necessariamente naquele tempo mínimo que você tem que fazer. Então, essa engrenagem que tem que rodar, né, da otimização de campo, com tecnologia, com informação para o cliente em tempo real e com você prestar um serviço de maior qualidade, isso tem que estar se ajustando, né? Ter gestores que consigam fazer essa engrenagem se juntar para que seja da melhor forma possível. Então, você vai atender um cliente mais importante mais rápido, o outro que não foi atendido naquele momento mais rápido, ele vai ter informação do que está acontecendo. Então, isso que a gente precisa buscar, né? Informar bem o cliente para ele poder saber. Acho que você, Juliana, com certeza gostaria de ter informação, né, da sua energia, por exemplo, que hora vai voltar, o que aconteceu, e talvez não necessariamente que ela voltasse tão rápido, mas a informação te dá alternativa. Você pode ir para a casa da sua mãe, do seu irmão, do seu irmão, de um parente, né, ir para o restaurante perto que está com luz, e aí voltar no momento que volte, sabendo que aquele prazo vai ser cumprido. Então, isso faz muita diferença. Perfeito, né? Você não quer se sentir abandonado, né? Eu, como cliente, eu não quero me sentir abandonada, não quero ficar meia hora numa ligação para descobrir que eu vou ficar mais 5 horas sem energia, né? Se eu receber um SMS ali com a proatividade de vocês, eu vou ficar muito mais contente mesmo, né? Realmente é muito mais bacana ser informada, a experiência é muito melhor. E a gente, acho que fechando assim, né, resumindo tudo que vocês falaram aqui, acho que a gente pode chegar aqui em alguns problemas principais, né? Problemas, lógico, né? Modo de falar, porque a gente sempre busca a solução deles, traz inovação, tenta reverter de alguma forma. Mas é a questão da equipe, né? De uma equipe bem treinada, que você até falou no começo, né, Pimenta? Acho que é muito importante isso, treinamento, a parte de distribuição de rotas e serviços para as equipes bem treinadas. O Marcel falou também um pouquinho disso. Aí a gente tem uma questão de priorização, né, por tipos de serviço, não pode ser uma escolha assim, na base humana, né? A gente precisa de tecnologias aplicadas para auxiliar justamente nessa distribuição de rotas, serviços, de acordo com a prioridade de cada cliente que tem que ser atendido. E aí a gente entra nos que não vão ser atendidos no problema da comunicação, né? Então, acho que é algo bem bacana que vocês disseram aqui, inclusive, Pimenta, acho que é a solução de muitos desses problemas, porque, no fundo, o que a gente não quer é se sentir enganado. E quando a gente não tem retorno da empresa, quando a gente fica ali à mercê do que pode acontecer nos próximos 5 minutos, sem nenhuma previsão, a gente perde o controle. E é isso que traz o desespero, que traz o nervosismo para o cliente, que faz com que ele, às vezes, faça uma reclamação no Reclame Aqui, com que ele meta o pau lá nas redes sociais. Então, a comunicação, acho que ela é super eficiente, e aí a gente entra num outro patamar aí, que seria o controle de toda essa operação, para poder não só distribuir bem rotas, serviços, manter a prioridade de atendimento de cada cliente, comunicá-los. Acho que chega num ponto que você tem que ter uma torre de controle ali, né? Você tem que ter um sistema operacional realmente voltado para coletar todos os dados de tudo que acontece, né? A gente tem o cliente, a gente tem a operação, a operação a equipe de atendimento, a equipe de campo que está operando, e a gente também tem ali o cliente que está aguardando. Então, a gente precisa integrar toda essa informação, ter controle dela para poder comunicá-los e fazer com que todos estejam bem orquestrados para serem bem atendidos e manter a qualidade da operação, né? Então, a gente entra muito nesse controle das operações. E vocês passaram, né, vocês passam aí no dia a dia e vocês têm tecnologias aplicadas à gestão. O Marcel agora está aqui com a gente, mas também tem um histórico gigantesco lá na Light, acho que pode compartilhar com a gente, mas
qual que é o benefício? Vocês aplicaram tecnologia à operação de vocês para controlar melhor e para poder chegar a um resultado melhor de nível de atendimento junto ao cliente. Então, quais os benefícios que esse controle da equipe, né, das equipes de atendimento trouxeram para vocês? Aí, Marcel, acho que é até bacana você falar um pouquinho, porque você estava na pele, né, ali, você estava... Sim, Ju, a demanda ela aumenta muito, principalmente no verão, quando a gente tem o aumento da temperatura, né, mais temporais, chuvas, e tem uma frase icônica, acho que todo mundo que conhece aqui o Marcos Pimenta e que trabalhou com ele vai lembrar, é que esse planejamento, né, quando você está numa situação de contingência, quando você se vê numa situação dessa, de um calorão, onde a rede elétrica, no caso, ela passa a ser mais consumida, o cliente demanda mais, e aí você pode se questionar, caramba, mas eu estou com um problema porque é o verão. E a grande frase icônica aqui do Marcos Pimenta é, mas todo ano tem verão, né, gente? Então, por que a gente não se planejou antes? Então, a busca pela tecnologia, por essa eficiência, está exatamente nisso. A gente sabe que a demanda vai subir. Por exemplo, agora na pandemia, mais pessoas em casa, tendo que trabalhar de casa, as pessoas tendo que assistir em aulas de casa, a demanda pelo consumo de internet também subiu muito. Então, essas informações para a gente do mercado e do setor trazem para a gente esses dados que a gente precisa ter a operação na mão. Eu costumo chamar de, quando você não tem, e muitas empresas, eu passei isso com o Marcos Pimenta, dessa transformação digital, porque como é que se dá em muitos setores, tá? Aí fugindo até um pouco do setor elétrico, mas também no setor de telecomunicações, no setor de água, como também no setor de gás, e gás encanado, por exemplo. Como é que você distribui, você tem uma relação de serviços a serem feitos e você tem clientes e equipes. E como é que você dá match nesses dois? Em quem você atende primeiro? Acaba que muitas dessas empresas, como eu disse antes, regionalizam, né? Criam perímetros de atuação e aí, à medida, um centro de controle vai mandando serviços para cada equipe dentro de uma agenda, né? Mas será que necessariamente eu estou sendo inteligente ao passo de distribuir isso de forma integrada e inteligente? Será que eu tenho a previsibilidade de quanto tempo vai demorar essa operação? Que horas que eu vou chegar no cliente? Então, copiando um pouquinho de outros setores que estão bem acelerados nisso, a gente viu o boom do e-commerce agora na pandemia, os clientes com shoppings e comércios fechados fazendo a aquisição de produtos e bens pela internet. Quando você compra, você já recebe uma mensagem no WhatsApp, o seu produto chega amanhã. E no dia da entrega, o seu produto está a caminho, ele chegará às 2 horas da tarde. Então, a ideia, a gente procurou soluções de outros segmentos com foco no cliente, que desse para a gente essa gestão, e a gente saía ali de uma gestão que eu chamava pela fé, né? Você bota as equipes em campo, distribui os serviços, e fé é acreditar, né? Então, você tinha uma operação e cada equipe ia fazendo a sua atividade, você até monitorando as empresas mais modernas com GPS, mas você tem o GPS do veículo, da equipe de campo, você está vendo onde ela está. Não necessariamente se ela está dentro de um raio geométrico de onde estão os serviços. Então, como eu dar match da forma mais eficiente entre serviços e equipes? Então, essa é a inteligência que lá atrás, a gente, pós-temporal, a gente buscou essa inteligência e na época encontramos a Routize, uma empresa que nem trabalhava para o setor de serviços, uma empresa que trabalhava para o setor logístico, e a gente conseguiu adequar a solução à nossa necessidade. E ali, com o planejamento, ou seja, a gente passou a ter exatamente com uma inteligência artificial por trás. Você imagina um operador de um centro de controle. Ele tem que pensar ao mesmo tempo a quantidade de serviços que ele tem que atender, quantas equipes ele tem, aí você imagina ele ter que calcular quantos quilômetros cada um vai andar. É impossível. Ele simplesmente relaciona uma determinada quantidade de serviços e passa para aquela equipe executar. Se ela vai conseguir executar ou não, qual é o tempo médio de cada serviço, qual é o tempo médio de deslocamento, isso a gente fica sem. Então, por isso que é tão importante a tecnologia estar auxiliando a gente, e a gente já começa a olhar para um futuro próximo, onde toda essa distribuição seja planejada, né? Onde eu vejo o dia de amanhã tudo que eu tenho que executar, mas como também utilizando inteligência artificial para escolher em tempo real
como se fosse hoje uma grande uberização, qual é a equipe mais próxima e mais eficiente para executar aquele serviço. Então, a tecnologia ela entra como um diferencial gigantesco. Hoje, pedimos comida pelo Uber, né? Compramos remédio por grandes aplicativos como o Rappi. Então, tudo hoje chega na sua casa. E o e-commerce, que hoje compre hoje, chega amanhã, já está trabalhando para compre hoje e vai chegar hoje na sua casa. Então, todos os setores estão passando por uma grande modernização e o setor de serviços não pode ficar para trás disso. E, por isso, as grandes ferramentas hoje de Field Service Management, que são soluções que vão ajudar as empresas cada vez mais a ter a sua operação toda na mão, com gestão, com informações, com previsibilidade e, como o Pimenta foi muito feliz no que ele falou anteriormente, comunicando ao cliente as suas necessidades. Então, você vai comunicar ao cliente qual é o problema dele e que hora que a equipe vai chegar. Muito parecido com o que a gente já tem hoje no e-commerce. Só complementando, posso complementar rapidinho, Juliana? Lógico. Só complementando, né? Eu acho que esse ponto é muito interessante, né? Eu comentei lá na primeira fala que eu fiz, assim, entender, né, o que está acontecendo, né? A gente precisa entender para poder ter soluções, né? Tudo que o Marcelo comentou aí que foi criado, né? E não só na setorial, mas aí tudo que ele comentou de Uber, foi alguém tentou entender, né? Entender o que estava acontecendo, entender o problema e aí buscar nessa oportunidade aí no problema uma oportunidade para ter solução, né? E aí teve até uma pesquisa que eu vi numa outra live que eu estava acompanhando, né? E os principais CEOs aí do Brasil e do mundo falando qual era se ele vai escolher o principal ponto para ele acompanhar, ter na mão o que ele escolheria, né? E deu uma vitória grande com relação a ter os dados, né? Ter informação. Então, né, a gente hoje que gestiona grandes recursos, grandes empresas, né? Você tem que ter informação na sua mão para poder tomar decisões, para poder saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, e aí você poder criar as soluções, né, tecnológicas ou não, para poder aí sim ir naquele ponto e aportar, agregar valor. Então, isso é fundamental, tá? Aí, complementando o que o Marcelo falou, a gente ter os dados, ter informação e poder criar um meio de ter ela o mais constante possível, né, de preferência em tempo real, você consegue fazer essa gestão, entender, e aí sim ir nivelando, né, e alinhando aí o trilho, né, da grande locomotiva que a gente tem no navio, né, você fazendo ele girar em torno disso. Mas sem ter isso, sem entender o que está acontecendo, é a fé, né, que o Marcelo comentou, né? Vai na fé e pronto, e vamos lá. Então, por isso precisa dos dados, precisa da informação para você poder trabalhar isso, e a tecnologia vem para poder compilar esses dados todos e te dar, né, para o gestor, na mão, o que ele tem que fazer. Porque aí fica muito mais fácil, porque aí cabe só a gente mesmo, não depende de mais ninguém fazer as coisas acontecerem, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, dados confiáveis, Pimenta, é um dos principais problemas dos gestores, assim. Quando você vai fazer benchmark, quando você faz estudo de mercado, quando você conversa com os profissionais da área, a maioria reclama sobre dos dados, né, da confiabilidade dos dados, né? Realmente, a gente depende muito deles para tomar decisões bacanas, né? Porque, do contrário, a gente acaba gerindo na fé, que é justamente o que o Marcel falou, você falou, porque vai no achismo, né? Vai naquele negócio da confiança. Eu acho que é isso, eu sinto que é aquilo, o meu número me dá. Mas eu estou vendo que no cenário real é algo um pouco diferente. Então, você vai tentando equilibrar aquelas informações, né? E chegar a uma decisão. Resumindo, nada pautada em dados tangíveis, né? E isso acaba impactando negativamente a operação. E realmente, pode falar, Pimenta. Não, complementando, desculpa te cortar aí, Juliana. Mas assim, você até consegue, mas é um esforço muito grande e um custo muito alto. Então, a gente voltando para o custo, né? Então, você até consegue, mas é um esforço muito grande, porque você tem que realmente confiar e tem que ter muita gente para poder gestionar. Então, você até chega, né? Até consegue chegar, né? É difícil, mas chega. Mas é um esforço muito grande e o custo muito alto para isso. Tá? Voltando para a parte do custo aí. Desculpa aí, tia. Não, mas no meio, mas é isso. Bom, dá para fazer porque vocês faziam, né? Inclusive. Aí, Ju, faço um desafio aqui para todo mundo que está vendo essa live.
como o Pimenta diz, dá para medir, mas o custo é alto, tá? E aí, faço um questionamento para todos que estão vendo aqui. Quantos formulários em papel tem a sua operação? Quantas pessoas estão pegando esses formulários em papel com as informações e estão digitalizando ela posteriormente? Qual é a taxa de erro nessa digitalização? Será que todo mundo está entendendo a letra que o profissional de campo preencheu o formulário? Eu estou falando de checklists, gestão de ativos, de materiais empregados, da qualidade do atendimento, que muitas das vezes ele está no formuláriozinho em papel, ainda não está numa ordem de serviço digital. Então, para você ter esse dado que é tão precioso, algumas empresas até têm, mas com um custo altíssimo, custos hoje, muitas operações rodando ainda no papel e tendo um caminhão de back-office para digitalizar toda essa informação e depois armazená-la. E se você precisar disso, você tem que ir lá voltar quase numa biblioteca para poder para minerar esse dado. Imagina, a gente tem informação, a gente vive hoje uma maravilha tecnológica, essa reunião que nós estamos fazendo aqui, totalmente interativa, mas ainda no setor de serviços de campo, muitas empresas ainda estão nos formulários em papel. Pô, mas tem a notícia boa, hein, Marcel? A gente tem a solução para isso, hein? Então, fica o convite aqui, gente, ó, finalizando esse dia de discussão, foi super bacana, muito obrigada, Marcel, muito obrigada, Pimenta, é ótimo ter essa visão de quais são os problemas, e fica para amanhã o nosso desafio, né? Debater sobre as soluções que estão sendo implementadas no setor. Tá? Aí a gente tem uma série de soluções para a experiência do cliente, voltadas para a experiência do cliente, voltadas para a parte de organização das rotas, distribuição de serviços, controle de equipe, jornada de trabalho, enfim. Quanto à tecnologia, a gente tem uma série de tecnologias no mercado que estão sendo utilizadas para melhorar a experiência do usuário e, consequentemente, a operação, né? Lembrando que a operação está voltada para o cliente, né, para a qualidade de atendimento do cliente. E é sobre isso que a gente vai falar amanhã, gente, no segundo dia dessa primeira edição do Routize Talks, viu? Muito obrigado, meninos, muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Fiquem amanhã no mesmo horário, tá? Para a gente conversar sobre todas as soluções que estão sendo utilizadas e como elas estão beneficiando a operação, tá bom? Um abraço, meninos. Vocês têm algo a declarar aí para se despedir do pessoal? Só agradecer realmente o convite. É sempre muito bom conversar sobre... A gente vai lembrando de muitas coisas, né? E revendo aí. Até ajuda no dia a dia novamente, né? Mas agradecer o convite. Realmente, muito obrigado aí, Marcel, Juliana, a equipe da Routize aí por esse convite. É muito bom conversar com o Marcel, né? Trocar experiência, a gente poder relembrar alguns pontos e ver o que é necessário aí para, acho que, para o enriquecimento e o crescimento do setor de facilities aí, como um todo de utilities. Tá? A gente precisa realmente ter um serviço no Brasil melhor prestado e eu acho que isso passa por gestores aí, como, por exemplo, o Marcel por exemplo, e tem vários outros que a gente conhece aí, de nível altíssimo, passa por um time bem engajado e passa por uma constante evolução na tecnologia, no acompanhamento e na gestão de campo. Então, acho que isso é um valor que a gente precisa cada vez mais estar aumentando para poder a gente conseguir atender melhor os clientes, que somos nós mesmos, né? No final, a gente acaba tendo essa empatia importante, Juliana, a gente se colocar no lugar do cliente e aí poder trabalhar para isso, né? Não tem maior motivação do que essa, né? Eu acho que essa é uma motivação de qualquer pessoa que trabalha nesse setor aí de prestação de serviço. Obrigado aí novamente, e aí deixa com o Marcel o fechamento. Não, eu que agradeço, e amanhã tem muito mais, pessoal. Vamos falar um pouquinho das soluções. Como o Pimenta disse, hoje todo bom gestor tem que se manter super atualizado, e aí essa atualização do segmento, das novas soluções, a gente traz amanhã aqui para todos vocês. Ficamos no aguardo. Um grande abraço, obrigado, Pimenta, obrigado, Juliana. Até mais, gente. Obrigadão, boa noite. Se cuidem. Tchau.